Lá fora, na sociedade, neste momento decorre uma grande tempestade. Guerras, incêndios, imoralidade, instabilidade política. Os ventos do reino já sopram. Os anjos do Apocalipse 7 em breve deixarão de suster os 4 ventos. Vão também acontecer eventos que nós não conhecemos ainda, mas que vão preparar o coração das pessoas lá fora para que possamos dar o grande clamor. Sabem por que razão temos nós muitas dificuldades em orar? É porque temos muitas outras coisas para fazer. Temos tantas telas, telemóvel, tablet, computador, tanta coisa, tantas atividades, que acabam por resultar num inibidor de sinal para o contacto espiritual. Gostaria de convidar-vos a abrir as vossas Bíblias no livro de Jonas, no capítulo 1, e vamos ler os versos 8 e 9. Jonas, capítulo 1, versos 8 e 9. E diz a palavra do Senhor: Então disse o Senhor... Desculpem que eu abri aqui num capítulo errado. Diz o seguinte: Então lhe disseram, declara-nos tu agora, porque nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhes ele: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Esta manhã nós vamos refletir sobre o livro de Jonas. Para muitos racionalistas, crentes ou não, a ideia de um peixe engolir um homem e este permanecer no ventre do peixe durante 3 dias é difícil de acreditar. E não há problema em reconhecer que é difícil de acreditar. E podemos e devemos ser honestos com Deus. Pode ser que em alguns momentos da nossa vida tenhamos mesmo que orar: Senhor, ajuda-me a acreditar. Ajuda-me a compreender. Fortalece a minha fé. Porque às vezes a nossa fé diminui em função dos desafios, dos problemas que nos interpelam. O ponto principal do livro de Jonas não é provar que existem peixes gigantes em que os seres humanos podem ali permanecer durante 3 dias. Não é esse o objetivo. O ponto principal é acreditar que para Deus nada é impossível. Se Ele pode ressuscitar mortos, com toda a certeza que Ele pode conservar sobrenaturalmente seres humanos nas entranhas de um peixe. Em 1 Coríntios, no capítulo 2, no verso 14, nós encontramos o apóstolo São Paulo dizendo: as coisas naturais, as coisas racionais, discernem-se naturalmente, mas as coisas espirituais discernem-se espiritualmente. Existe aquela porta no passado que não se abriu, quando nós queríamos muito que essa porta se tivesse aberto. Aquele sim que gostaríamos de ouvir para os nossos desejos, ou até para as nossas orações, para as nossas preces, e que nunca aconteceu. Aquele projeto que não concluímos, aquela amizade que se afastou, aquele contrato que não assinamos. Naquele momento, podemos não compreender, mas era Deus que nos livrava. Era Deus que nos guardava, preparando-nos para algo muito maior. Existem experiências que só lá na frente nós iremos entender como um puzzle. Existem outras experiências que somente a eternidade vai poder explicar. Mas nós vamos olhar para trás e perceber em todos os detalhes
que Deus estava lá. Ele esteve sempre lá e Ele vai lá estar no futuro. Há uma palavra neste livro que é associada a Deus. E a palavra é grande. Quando Jonas correu ou fugiu para Tarsis, diz o versículo 4, que Deus enviou um grande vento. E isto produziu uma grande tempestade. Os marinheiros são convertidos também devido a um grande medo, um temor gigante. Isto está relacionado com um sentimento de impotência. E então Deus designa no versículo 17 um peixe para intervir na vida de Jonas. E os meus queridos irmãos, em primeiro lugar, vão perceber que há aqui um sentido de humor da parte de Deus, mas também é criativo. E nós já vamos perceber qual é o adjetivo que vai ser utilizado para qualificar este peixe. O versículo 17 diz: é um grande peixe, o grande associado a Deus. Deus está a projetar algo grande para a vida de Jonas. Deus está a projetar algo grande para a tua e para a minha história. Mas é muito provável que tenhamos que enfrentar grandes ventos, grandes tempestades durante o processo. Às vezes nós invejamos o sucesso espiritual de outras pessoas. Às vezes invejamos o sucesso temporal de outras pessoas, mas não queremos passar pelo processo, pelos riscos que essas pessoas tiveram que correr, pelos desafios. Sabem que às vezes o grande vento é a única forma que Deus tem para interromper a nossa loucura. Todos nós podemos ser autónomos. E a palavra autónomo tem um significado interessante, é uma palavra grega. Nomos significa lei. Autos é a primeira pessoa da conjugação eu. Eu sou a minha própria lei. Por isso é que todos nós queremos ser autónomos. E as tempestades, os ventos podem nos libertar da nossa autonomia suicida. Se a palavra principal associada às ações de Deus neste livro é grande, a palavra principal associada a Jonas é para baixo. Quando Deus lhe disse, vai para Nínive, Jonas desceu para a cidade portuária de Jope, no versículo 3. E Jonas entrou num navio que ia para Tarsis. E Tarsis era uma localidade, algures, no Mediterrâneo, bem longe daquele lugar, bem longe de Israel. Os historiadores pensam que provavelmente seria em Espanha, mas as motivações da fuga de Jó estão também mencionadas neste versículo. Na verdade, ele queria fugir para longe da presença do Senhor, lá onde a consciência não o atormentasse. É onde nós queremos estar muitas vezes, onde a consciência não nos atormente. Enquanto ele está no navio, Jonas desce para o porão para dormir, versículo 5, e o termo que lá está é roncar. Jonas roncava no navio. Estão aqui algumas senhoras que provavelmente conhecem esta experiência, não é? Sabem o que é que... Não conhecem, estão algumas a dizer que não. Não é fácil estar com alguém que ronca. Enquanto cá fora existe uma fervorosa reunião de oração no meio da tempestade. Meus queridos irmãos, cá fora, lá fora, na sociedade, neste momento decorre uma grande tempestade. Guerras, incêndios, imoralidade, instabilidade política. Os ventos do reino já sopram. Os anjos do Apocalipse 7 em breve deixarão de suster os 4 ventos. Hoje é tempo de estarmos no convés, em vigília, em oração, e não no porão, a dormir, a roncar. A boa notícia é que também podemos encontrar vida espiritual fora dos muros da igreja. Por vezes até encontramos reuniões mais fervorosas do que na própria igreja. Quando Jonas é atirado para o mar, ele desce para o abismo. E logo de seguida para o ventre de um peixe. Quando Jonas é engolido pelo peixe, nós vemos que ele atingiu o fundo. No ideário hebraico, na concepção hebraica, não se poderia ir mais fundo do que o mar.
Era uma fronteira de terror, uma fronteira de medo, de morte. Existem rabinos, escolas rabínicas, que falam, inclusive, em receios coletivos que podem ser herdados devido a experiências traumáticas que aconteceram no passado. E o povo de Israel tem uma história de travessia do Mar Vermelho, do Rio Jordão, que passou de geração em geração, tem uma relação próxima com o abismo. E quando vemos o profeta Miqueias utilizando a analogia dos pecados serem enterrados lá na profundeza do mar, para um israelita não iriam lá ao fundo do mar. E Deus ainda é mais interessante, coloca uma boia lá em cima e diz proibido pescar, porque nós muitas vezes vamos ruminar as nossas antigas falhas. Existe uma pergunta que tenho realizado muitas vezes, e se calhar os meus queridos irmãos também. Mesmo até acreditando que Jonas foi engolido por um peixe, o que é que terá feito Jonas enquanto estava no ventre do peixe? Como é que ele terá ocupado o seu tempo, durante aquele tempo que ele ali esteve? Imaginem entrar, deslizar pelo esófago escuro de um grande animal. Hoje ainda é considerado uma experiência altamente claustrofóbica. Por outro lado, no estômago daquele peixe, o contacto com a acidez do suco gástrico deveria queimar a sua pele. Jonas estava a sofrer literalmente dentro daquele peixe. Imaginem, às vezes nas crianças, no Ministério da Criança, estão aqui várias monitoras, apresentamos no PowerPoint, na televisão, no flanelógrafo, o Jonas num peixinho, num ambiente asseado, num ambiente bem cheiroso. Está muito longe da realidade, muito longe. O cheiro tóxico de amoníaco, o monóxido de carbono e o metano de animais e algas em decomposição deveria ser terrível, produzindo vômitos. Quando nós estamos perante mau cheiro, isto pode ser uma reação de alguns de nós. E ele não tinha também onde se apoiar. Conforme o animal se movia, o Jonas andava provavelmente aos trambolhões dentro do estômago da baleia. Uma experiência idêntica ao estar dentro de uma máquina de lavar em plena centrifugação. Jonas deve ter pensado várias vezes que iria morrer afogado ou digerido por aquele peixe. Aquele momento, meus queridos irmãos, era de profunda angústia. Ou será que Deus criou um peixe diferente para acomodar Jonas? Eu não acredito. Somente na eternidade vamos ter conhecimento dos detalhes desta experiência de Jonas. E vamos ouvir o testemunho na primeira pessoa. Embora o relato mencione no versículo 17 que ele esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe, é muito provável que ele não tenha passado literalmente todo esse tempo. Porque a expressão hebraica numeral que é aqui utilizada não significa necessariamente um período completo de 72 horas. Isto porque Jesus, ao citar Jonas no livro de Mateus 12:40, ele disse que o Filho do Homem estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, fazendo alusão à sua morte e à sua ressurreição. Jesus foi sepultado na tarde de sexta-feira, permaneceu morto no sábado e na madrugada de domingo ressuscitou. Isto não são 72 horas completas. Por isso a expressão hebraica significa uma contagem inclusiva. A Bíblia diz que Jonas orou. Foi o que ele acabou por fazer. Das entranhas do peixe, ele orou ao Senhor, no capítulo 2, no versículo 2, e para perceberem que afinal ele não estava num ambiente protegido, no versículo 2 o texto diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Mas depois diz: das profundezas da sepultura clamei por socorro. É interessante ver que apesar de ele estar numa situação dramática, ainda assim podia clamar ao Senhor. E o mesmo pode acontecer conosco. Por que razão Jonas terá orado no interior daquele peixe? Alguns poderão dizer esta manhã, porque ele não tinha mais nada para fazer. Estava, como dizem os jovens, boring. Estava aborrecido. Eu quero vos dizer que é verdade.
Ele não tinha mesmo mais nada para fazer. Sabem por que razão temos nós muitas dificuldades em orar? É porque temos muitas outras coisas para fazer. Temos tantas telas, telemóvel, tablet, computador, tanta coisa, tantas atividades, que acabam por resultar num inibidor de sinal para o contacto espiritual. O Espírito Santo é como se fosse o wireless. Ele está disponível para que a qualquer instante possamos entrar em contacto. Nós não oramos, e oramos cada vez menos, porque temos muitas coisas para fazer. E quando não temos, nós inventamos essas coisas. O mesmo aconteceu com Jonas. Ele foi para baixo, para baixo, para baixo, para um lugar de desespero. Quando estamos separados de Deus, o mesmo também acontece. Vivemos experiências, entramos em lugares de desespero. Todo o primeiro capítulo da história de Jonas está relacionado com a iniciativa humana. Jonas faz planos. Jonas até tem recursos, porque ele teve dinheiro para comprar um bilhete para uma viagem de longo curso. E até tinha fundos para viver ali durante algum tempo. Sim, mas todos os seus planos acabaram por sair furados. Todas as suas expectativas foram defraudadas. Quando a tempestade chega, vai interromper a iniciativa, mas sobretudo o orgulho de Jonas. No segundo capítulo de Jonas não há qualquer ação do profeta. É muito interessante. Apenas oração. Jonas percebe que aquela experiência que parecia negativa, atingir o fundo, bater no fundo do poço, é na verdade a melhor coisa que lhe aconteceu. Trouxe-o de volta para Deus. Tenha um coração humilde. E às vezes é a única forma que Deus tem para modelar o nosso coração. Para que possamos ser humildes. Para que possamos aprender a depender dEle. A oração é a vida do cristão. Queridos irmãos, tens ansiedade esta manhã? Ora, sentes-te culpado? Sentes-te culpada? Ora, tens vivido um estilo de vida que não honra a Deus? Continua a orar. Ora na mesma. Estás preocupado se os teus motivos de oração estão mais relacionados com o teu próprio bem-estar do que a concretização da vontade de Deus na tua vida? Continua a orar. Ora, uma das coisas incríveis sobre Deus é que Ele é um Deus de graça. Quando vamos a Ele simplesmente porque chegamos ao fundo do poço e não temos nenhum outro lugar para onde ir, ainda assim Ele nos recebe e diz: venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos farei descansar, eu vos aliviarei. No capítulo 2, no verso 10, a Bíblia diz que o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas em terra seca. Sou só eu ou os irmãos também acham que este detalhe é demasiado descritivo? Nós, se calhar, gostaríamos de ter uma palavra mais digna, mais religiosa do que vômito. Mas se entrássemos e tivéssemos acesso ao texto original, a palavra hebraica que é utilizada aqui é ainda mais gráfica do que a nossa do vômito. Parece que até há este movimento de regurgitar. E não foi suave. Jonas, naquele momento, lá na barriga do peixe, ele não parece uma figura heroica. Não parece um herói da fé. Não está coberto de glória. Na verdade, é uma figura ridícula. Perdoe-me a expressão, coberto de sushi, tártaro de atum, algas digeridas e finalmente vomitado pelo peixe. Ele devia ser mesmo muito indigesto, cheio de bilis, que o peixe até o quis vomitar. Jonas deveria ser o herói da história, mas quando Deus lhe diz para ir para norte, ele foge para sul, em sentido contrário. E um profeta deveria ter um sentido de orientação melhor, deveria ter consciência espiritual. Ele sabia que não poderia fugir de Deus navegando para Tarsis. E na história há um capitão pagão, uma tripulação pagã, que chama o profeta de Deus para orar. Deus tem um povo visível na profecia, que é o seu remanescente. Mas também tem um povo invisível na profecia, que são todas as pessoas de diferentes confissões religiosas que têm sensibilidade espiritual.
e que neste momento, em sinceridade, também o buscam. Há reuniões fervorosas também fora das quatro paredes da igreja. Marinheiros pagãos que nunca foram conhecidos no seu mundo pela piedade, pela integridade. Quando Jonas é tirado ao mar, ele pensa que se vai afogar, mas Deus envia um peixe como se fosse um carro alugado para o proteger. E para completar a experiência, termina no vómito. Sabem que aos olhos de Israel, a situação de Jonas era a pior possível. Humanos teimosos, rebeldes e obstinados, quero-vos dizer que ainda assim não são um problema para Deus. Mesmo que tenhamos que até que ser vomitados numa praia, porque simbolicamente Deus utiliza algumas baleias desta vida para nos reconduzir para o centro da sua vontade. Parte da razão pela qual Jonas é uma alegria e uma inspiração de se ler é porque há um personagem que não está mencionado explicitamente, mas está implícito neste livro. Jonas é de uma cidade chamada Gat-Efer, que fica a alguns quilómetros de Nazaré. Alguém se lembra de outro profeta que veio de Nazaré? Jonas, ainda que por motivos errados, dorme num barco, num dia de tempestade, enquanto todos os outros entraram em pânico. E quando acordaram, a tempestade é acalmada pelas ações do profeta Jonas. Será que estes dados lembram-nos alguém na Bíblia? O nome Jonas significa pomba, é um dos significados. E ele era lido no dia das expiações, no dia do Yom Kippur, mostrando a justiça, mas também a graça e a misericórdia de Deus. Mas Jonas também significa dado a um ente querido. Alguém mais se lembra de um personagem que desceu às águas, saiu da água, enquanto uma pomba descia dos céus e uma voz dizia: "Este é o meu filho amado"? Perto do fim da sua vida, estamos a falar de Jesus. Ele disse que tinha um sinal para dar a este mundo. E ele chamou em Mateus 12:40 o sinal de Jonas. Pois assim diz o texto, como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem também estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra, sepultado. A mensagem de Jonas é uma promessa da graça de Deus que vem ao nosso encontro, mesmo nos lugares mais baixos. Quando a graça de Deus nos alcança, a morte perdeu, o pecado perdeu, a tristeza perdeu, a doença perdeu, a tristeza também perdeu. Onde está, ó morte, a tua vitória? Nesta história do grande conflito, Deus vai rir por último. Considerem isto. Por causa da perseguição, a igreja primitiva de Roma, ou em Roma, permitia-se reunir, devido às circunstâncias, num lugar chamado catacumbas. As catacumbas, na verdade, eram locais de sepultamento, era um cemitério, eram tumbas. Do subterrâneo, não parece um lugar estranho para fazer uma igreja florescer, para fazer uma igreja crescer? Mas eles tiveram que fazer isso por causa da perseguição. Tinham que estar num lugar escondido. Já ouviram a frase, a igreja subterrânea? Foi daí que veio esta frase. E a primeira arte sacra que surgiu no mundo cristão não foi em grandes catedrais, não foram grandes afrescos que nós costumamos muitas vezes de apreciar. Foi gravada nas paredes das catacumbas escondidas. E sabem qual é a figura que é escondida ou gravada nas paredes das catacumbas? Será Moisés o legislador? David o grande rei? Abraão o pai de Israel? É Jonas. Jonas está em todos os lugares das paredes das catacumbas. Porquê? Porque eles entenderam a mensagem. A mensagem de graça, de libertação que estava a chegar.
A ressurreição e a liberdade estariam a chegar. E nós hoje, quando olhamos para a tempestade no exterior, podemos também olhar para o livro de Jonas e saber que a graça e a libertação um dia chegarão escatologicamente. O que é que podemos fazer com as lições de Jonas? Talvez devêssemos reconhecer que temos momentos muito parecidos com Jonas. Muitos têm testemunhado que chegar ao fundo do poço foi a melhor experiência que lhes aconteceu. E porquê? Porque foi no fundo do poço que conheceram verdadeiramente a Deus. Deus estava lá. Deus vai estar lá a fazer algo grandioso, transformando-nos. Quero concluir. Deus queria salvar os ninivitas, mas antes de mais Ele queria salvar a Jonas. Esse era o propósito maior. E por isso enviou-o em missão. Envolvê-lo com as pessoas fazia parte dessa estratégia. Ele também quer fazer o mesmo connosco. Se calhar estarmos envolvidos com a missão é a forma que Ele tem para nos salvar, mesmo que não queiramos. E hoje, a graça também nos chama a realizar boas obras. Isto significa que Deus nos envia a lugares onde nós não queremos ir. Ele pede-nos para exercer misericórdia a quem não merece, a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem. Impelido pela graça de Deus, Jonas foi para a capital da Síria. E Jonas foi salvo pela graça enquanto estava na sua missão. Isto é interessante porque nós percebemos a forma como Deus trabalha. Há registros arqueológicos que mencionam que o rei Hadad-Nirari III era o rei na Síria e estava a trabalhar, a promover uma reforma espiritual monoteísta. Eles tinham um panteão com várias divindades. E Nabu, deus de Borsippa, foi proclamado naquele momento único, o Deus principal. E é vista esta conexão, esta revolução monoteísta com a missão de Jonas. Deus estava a trabalhar preparando aquele povo para que Jonas proclamasse o Evangelho. Sabem que hoje, nos nossos dias, vão também acontecer eventos que nós não conhecemos ainda, mas que vão preparar o coração das pessoas lá fora para que possamos dar o grande clamor. Deus está a dirigir todas as coisas e a ordem continua a ser ide. A graça de Jesus Cristo, que salvou a Jonas e a Nínive, está também disponível para cada um de nós. Às vezes esta graça vai nos impelir a fazer coisas que não queremos, para salvar mais pessoas. Haverá momentos em que nos sentiremos sepultados no estômago de um peixe ou ameaçados pela destruição devido às circunstâncias. Mas a graça de Cristo estará sempre, sempre do nosso lado. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, amou-nos a nós, que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. A graça de Cristo está sempre ao nosso lado e renova-se cada manhã. Que hoje, cada um de nós, possamos crer como Jonas e possamos achegar-nos com fé junto ao seu trono da graça para obter misericórdia em hora de necessidade, na hora da angústia. E se o fizermos assim, iremos perceber que Deus está-nos a preparar para viver com Ele na eternidade. Possamos aceitar este chamado de graça que nos é realizado esta manhã, porque é este chamado de graça que nos vai salvar. Não são os nossos méritos. É o meu desejo para cada um de vós.